O presidente da CBF, Samir Chaude, falou pela primeira vez de maneira pública a respeito da possibilidade de reconhecimento do Internacional como um campeão brasileiro de 2005. Em uma entrevista para o canal de Duda Garbi, o mandatário, entretanto, se esquivou da responsabilidade que sim, é dele de dar o canetaço que pode providenciar este título para o Internacional. A declaração do presidente deverá gerar mais pressão em cima dele dentro de um assunto que já está colocado na pauta para a CBF. A gente explica esses detalhes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar vocês sobre o pleito do Internacional de ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005, porque há um avanço importante, uma atualização importante através da declaração pública dada pelo presidente da CBF, Samir Chaude. Ele, em entrevista ao Duda Garbi, no canal do Duda Garbi, afirmou que o assunto do título brasileiro para o Internacional já é de conhecimento dele. O presidente Alessandro Barcelos esteve no Rio de Janeiro em um encontro com o mandatário da CBF e o colocou com esta pauta na mesa, sendo um assunto que vai, enfim, nortear algumas reuniões a partir das próximas semanas. E o presidente da CBF deu a seguinte declaração. Ele afirmou que é um assunto jurídico e que não compete a ele tomar nenhuma decisão no momento, que ele espera o STJD se manifestar a respeito disso e entende que é um assunto que veio à tona pela série de 20 anos da máfia do apito, mas que ele não tem responsabilidade para atuar neste caso no momento. O que é contrariado por parte do Inter e do movimento que está buscando este reconhecimento, e eu explico aqui, tá? Qual é o pleito? O que está acontecendo? Um grupo de conselheiros do Internacional, formados e liderados pelo ex-presidente Fernando Carvalho, que era presidente do Internacional em 2005, mas com o auxílio de outros conselheiros e com o auxílio da atual gestão do Internacional, do presidente Alessandro Barcelos, que está a par de toda essa situação, eles, a partir das novas declarações que foram dadas na série Máfia do Apito, que foi veiculada pela Globoplay, entendem que há uma brecha e há um entendimento para pleitear este reconhecimento do Inter como campeão brasileiro de 2005. Sob quais circunstâncias? Existe uma informação de bastidor de que Luiz Sveiter, que era presidente do STJD em 2005, teria se arrependido de ter tomado a decisão de anular 11 partidas daquele campeonato brasileiro. Para quem não lembra, tá? O árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi condenado e, na verdade, confessou o crime de ter manipulado partidas de futebol, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, eliminatórias da Copa, em troca de dinheiro, dentro de uma máfia que manipulava resultados para ter ganho em casas de apostas. A partir disso, os jogos do Edilson Pereira de Carvalho foram colocados como suspeitos. Ele havia apitado 11 jogos dentro desse Campeonato Brasileiro. O STJD anulou estes 11 jogos, mas de acordo com esta comissão do Internacional, esta anulação foi ilegal. Por quê? Porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva aponta que para uma partida ser anulada é necessária a comprovação de manipulação ou erro de direito naquele confronto. No caso de Edilson Pereira de Carvalho, não há provas de manipulação de resultados nas 11 partidas. E não havendo provas, as 11 partidas não poderiam ser anuladas. O que aconteceu na época? Uma comissão foi criada pelo presidente do STJD, o Luiz Sveiter, para analisar jogo por jogo 11 partidas e estabelecer laudos periciais que diriam qual partida apitada pelo Edilson Pereira de Carvalho havia sido manipulada e esses jogos seriam anulados. Entretanto, o Luiz Sveiter e o STJD receberam uma pressão muito grande de vários meios da época, de várias entidades, e acabaram optando por desfazer esta comissão
e dar um canetaço para anular os 11 jogos. E na visão do Internacional, este anulamento é ilegal e existe a informação de bastidor de que o Luiz Sveiter se arrependeu e hoje admite que foi um erro, inclusive do ponto de vista legal, ter anulado aquelas 11 partidas. E o que o Inter está pleiteando é, em primeiro lugar, o depoimento do Luiz Sveiter afirmando que foi um erro a decisão que ele tomou há 20 anos de anular os 11 jogos do Campeonato Brasileiro. Segundo, a comprovação através de um laudo pericial de um ex-árbitro que vai fazer um laudo técnico e pericial nos 11 jogos anulados, de quais jogos foram manipulados. E através disso estabelecer que o Inter teve jogos que foram anulados e que não deveriam ter sido anulados. E que o jogo Corinthians e Santos, principalmente, foi um jogo que foi anulado e que não deveria ter sido anulado. Porque o Corinthians perdeu o jogo que foi apitado pelo Dias Pereira de Carvalho, o jogo foi anulado, se voltou e o Corinthians venceu, goleou o Santos, inclusive, depois. E essa pontuação fez diferença no final do campeonato para o Corinthians ser campeão brasileiro. Com essas provas, a admissão do Luiz Sveiter de que foi um equívoco, o estabelecimento de um erro na anulação através de uma quebra de um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, um laudo pericial que aponte que os jogos que envolveram Corinthians e Inter foram anulados de maneira incorreta do ponto de vista técnico, porque não houve manipulação, entregar estas comprovações para o presidente da CBF, para que ele, com um canetaço, reconheça o Inter como campeão brasileiro de 2005, sem tirar o título do Corinthians. O Corinthians iria se manter como campeão brasileiro de 2005, mas o Inter também seria reconhecido como campeão brasileiro de 2005. É este o pleito feito pelo Internacional, tendo como base que vários clubes, vários anos, existem 2 campeonatos brasileiros, como na década de 60, quando existia a Taça do Robertão e a Taça Brasil, e em vários outros momentos depois da unificação do Campeonato Brasileiro. É só um reconhecimento que o Inter está tentando fazer e não a reversão daquele título. É um reconhecimento em função de todos estes equívocos legais e polêmicas que aconteceram no Brasileirão de 2005. O pênalti em cima do Tinga no jogo contra o Corinthians não entra nessa discussão. Não tem absolutamente nada a ver com essa discussão. A discussão é do ponto de vista legal sobre a anulação dos 11 jogos. Essa declaração do Samir Chaldie de que não é responsabilidade dele é uma declaração preliminar. O Inter vai estabelecer também uma pressão política em cima do Samir Chaldie, inclusive com membros da CBF, com entidades políticas, a fim de pressionar o Samir Chaldie de que não há problema nenhum em reconhecer o Inter como campeão brasileiro e que sim é algo de autonomia dele, como presidente da CBF. Ele que está revisando algumas situações históricas da Confederação Brasileira de Futebol. E este é o plano do Inter para ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005. E já tem alguns avanços. O principal deles, o assunto sendo tocado na mesa do presidente da CBF, que pela primeira vez se declarou publicamente a respeito disso. Agora vai ter muita pressão para cima dele e, claro, a elaboração e construção de todas essas provas que eu citei aqui. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!